Tudo que eu aprendi estudando a parábola do filho pródigo. Jesus ele tinha como prioridade ensinar os seus discípulos e ensinar as pessoas que o acompanhavam. E um de seus métodos de ensino que ele utilizava era através de parábola, uma história onde por trás tem um grande ensinamento. A parábola do filho pródigo, ela vai nos falar quando um pai ele foi surpreendido pelo pedido do seu filho mais novo, o seu caçula, onde esse filho ele pede a sua herança, a parte dele na herança, para que ele pudesse fazer o que ele achava que era melhor. E eu já te trago o final da história porque deu muito ruim para essa escolha que ele teve, porque no final da história eu já aprendo algo gigantesco. Receber algo que é direito meu, porque aquela herança era direito dele, mas em um momento, em um contexto que não era a hora para que eu recebesse, aquilo que seria bênção se torna maldição. O pai dele ainda não havia morrido para ele receber herança. Ele pegou algo que era dele, mas não era o tempo ainda. E às vezes quando adiantamos algo que é nosso, a gente sabe que Deus tem para nos dar, mas a gente com a nossa própria força, nossa própria vontade, nosso próprio achismo ou com as nossas próprias atitudes, apropria-se daquilo que não é o tempo, ao invés de ser bênção, torna-se maldição. No decorrer da história, Jesus conta que ele vai para uma terra distante, longínqua, e ele não contava que algo aconteceria. Houve uma fome sobre a terra, e ele precisou usar tudo que ele tinha e não com sabedoria. Ele perdeu o dinheiro e passou a passar fome. Aí eu me lembro de um provérbio que diz assim: há caminhos para o homem que parece correto, mas o fim deles é morte. Quantas são as coisas que eu ou você idealiza para a nossa vida e a gente coloca toda a nossa convicção achando que aquilo é o correto, mas nossos pais estão nos ensinando, Deus está nos ensinando que não é a hora, não é o caminho, não é a forma certa, e a gente, por ser testudo, por ser teimoso, tenta fazer aquilo, mas no final a gente percebe que na verdade não valeu a pena, na verdade aquilo não era pra gente, e a gente passa a se arrepender. Aquilo que era para ter um efeito prazeroso tem gosto de arrependimento. Por quê? Porque nós tomamos atitudes inapropriadas. Aí no versículo 17 desse capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, diz assim: caindo em si, ele disse, isso é ele conversando com ele mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Essa é uma parte importante da nossa vida, quando a gente cai em si. Quando já não é mais conselho das pessoas que falam declaradamente que nós estamos no caminho errado. É quando nós olhamos para nós mesmos e é necessário dar ouvido a essa voz. Porque eu tenho certeza que é o Espírito Santo conversando com seu espírito, com seu intelecto, conversando com seu interior, fazendo você enxergar a si mesmo e ver que você está no local que não era para estar, que você está se aliançando com alianças que não era para você se aliançar, que você está vivendo algo que não era para você e que não era para o seu propósito. E nesse momento ele cai em si, volta para o pai, volta para casa e o pai recebe de braços abertos. É necessário aprender e entender que errar todos erramos. Trilhar caminhos que não era para ser trilhados todos trilhamos. Mas o importante é em dado momento a gente cair em si. Em dado momento, não importa como fomos, o importante é você está decidido a voltar, você está decidido a retornar, você está decidido a entender que, cara, eu vou por outro caminho. Nossa, eu acho que isso aqui não é para mim. Quando a gente cai em si, as coisas passam a acontecer da maneira correta.